Oi, mozões! Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo do mapeamento geométrico. Vai ser tudo muito bem explicadinho, tá? Para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Sempre vamos começar achando o ponto inicial, que é no início da sobrancelha, e a gente sempre tem que respeitar a estrutura do pelo da cliente. Primeiro passo, eu peguei minha linha, passei o lápis da Cosmetic Art. A mão esquerda sempre é a mão que vai puxar a minha linha. E a mão direita sempre vai ser a mão que vai ficar com a linha solta. Eu não posso enrolar a linha na mão direita. Por quê? Porque a linha da mão direita vai ser a linha que vai pressionar a linha na pele e a mão esquerda sempre vai ser a mão que vai puxar a minha linha. Então, ó, o dedo indicador eu vou usar para pressionar no início da sobrancelha. Pressionei o dedo e a mão esquerda eu vou puxar, ó, botei a mão esquerda no cabelo, pressionei, puxei. E assim eu consigo que a minha linha fique bem forte e não fique grossa, fique uma linha mais fininha. Então, esse é o nosso primeiro ponto, é o ponto inicial. É o nosso número 1. Agora, achamos de um lado, vamos achar do outro lado. Faço da mesma forma, ó, dedo indicador no início da sobrancelha, sempre pressiono no ossinho. Mão esquerda, pressiono, levo até lá no cabelo, pressiono a minha linha e puxo somente com a mão esquerda. O meu dedinho indicador, ele nunca sai do lugar. Então, ele fica pressionado na pele enquanto eu puxo a linha. Achamos o próximo ponto, que é o ponto inicial. Agora, a gente vai achar o ponto central. Coloco o dedinho no meiozinho entre as duas linhas. Pressiono o dedo. Sempre preste atenção se ela está centralizada com a linha do ponto inicial. Essa linha do ponto central divide os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Pressionei o meu dedo indicador e a mão esquerda lá no cabelo, pressiono toda a linha na testa, puxo a linha com a mão esquerda e a mão direita fica parada, ó. Vocês percebem que o meu dedinho indicador da mão direita nunca sai do lugar. Achamos o nosso segundo passo. Agora, a gente vai achar o terceiro passo, que é o ponto final das sobrancelhas. Sempre giro a cabeça da minha cliente para eu poder ver bem aonde eu tô traçando a minha linha. Posicionei a linha no narizinho da cliente e vou levar até o finalzinho dos cílios. Finalzinho dos cílios ou finalzinho do olho. Isso vai ajudar a gente não deixar a sobrancelha muito longa e nem muito curta. Então, eu sempre gosto de deixar a linha no finalzinho dos cílios ou finalzinho dos olhos. Você vai ver o que fica melhor para a sua cliente. Achei de um lado, agora eu vou achar do outro lado. Virei o rostinho da minha cliente e vou apoiar a linha novamente no nariz. Levo lá para o finalzinho do olho e traço da mesma forma. Se eu não apoiar a linha no nariz, acaba ficando muito grossa perto da sobrancelha. Então, eu sempre gosto de apoiar. Achamos a linha do ponto final, que é o nosso terceiro passo. Agora, a gente vai achar o nosso quarto passo, que é o nosso ponto alto. O ponto alto, ele sempre fica antes da descidinha para a cauda. Então, sempre tem que avaliar bem isso, se o ponto alto está antes da descidinha para a cauda. Achei o meu ponto alto, traço a linha firme, acho do outro lado, sempre antes da descidinha para a cauda. Não pode ser nem muito antes e nem muito depois. Peguei o paquímetro para conferir, para ver se os dois lados estão iguais, porque às vezes acontece de um lado estar diferente do outro. Então, o paquímetro você não precisa se basear em números. Você só vai pôr de um lado, vai ver o número e vai ver se os dois lados estão batendo na mesma medida. Então, você não precisa se guiar de uma altura certa. Agora, a gente vai limitar a altura da sobrancelha. Então, eu vou usar os meus dois dedos indicadores para enrolar a linha e vou usar o polegar para pressionar na pele da cliente. Então, ó, enrolei a linha no meu dedo indicador e o polegar eu vou usar para pressionar na pele da minha cliente. Essa linha limite, eu tenho que respeitar bem o pelinho da cliente, então eu sempre coloco muito próximo ao pelo, para aquela sobrancelha não ficar muito arqueada. Eu só coloco a linha, ó,
pressiono bem pouquinho, não fico arrastando muito essa linha. E sempre rente aos pelos da altura, para não ficar uma sobrancelha muito arqueada. Achamos o nosso quarto passo e encontramos o limite da nossa altura, para a sobrancelha não ficar muito arqueada. Lembre-se, sempre bem rente aos pelos da cliente. Agora, a gente vai achar o nosso quinto passo, que é a espessura da sobrancelha dessa cliente. E a espessura é um dos pontos mais importantes. E sempre vamos começar achando pelo pelinho da base inferior. Então, a gente vai respeitar o máximo de pelo que essa cliente tiver da base inferior. Então, eu venho rente aos pelos com o meu dedo polegar, sempre pressionando com o meu dedo polegar. Dou só uma arrastadinha de leve para não ficar muito sujo. Essa linha precisa ficar bem fininha. Então, como ela tem um rostinho mais diferente, aqueles ossinhos um pouco mais fundo, a gente tem que traçar devagarzinho para não ficar a linha grossa ou diferente. Se eu deixar a minha espessura dessa grossura, significa que a sobrancelha dela vai ficar muito grossa. Se eu deixar a minha espessura muito fininha, significa que vai ficar muito fina. Essa seria a espessura ideal para essa sobrancelha. Nem muito grossa e nem muito fina. Achei a minha espessura, essa vai ser a espessura de toda a minha sobrancelha. Sempre tenho que limpar tudo que sair da linha da espessura para fora, para não confundir com a linha de ligamento. Então, eu limpo bem para não confundir a cabeça de vocês. Esses 2 quadradinhos significam o quanto a nossa espessura está correta. Se um quadradinho estiver mais grosso que o outro, ou mais largo, ou mais alto que o outro, significa que está diferente. Então, sempre preste atenção nesses 2 quadradinhos. Por isso que a gente traça a linha da base do central, para a gente conseguir avaliar esses 2 quadradinhos se os 2 lados estão iguais. Então, se a gente tem esses 2 quadradinhos iguais, significa que a nossa espessura está correta. Agora, eu vou ligar o meu ponto inicial no ponto alto. A minha linha do ponto inicial e a minha linha da espessura, elas criam um cruzamento. Então, eu vou marcar uma bolinha no meu cruzamento, que a minha linha tem que passar exatamente dentro desse cruzamento. Não pode ser nem acima do cruzamento e nem abaixo do cruzamento. A minha linha do ponto inicial vai ligar também na linha do cruzamento do meu ponto alto com a minha linha limite. Então, também faço uma bolinha entre o cruzamentozinho que cruza. Agora, eu vou ligar a linha do ponto inicial no ponto alto. E sempre prestem muita atenção se a sua linha está passando rente aos pelos. Cuidado para vocês não deixarem a linha muito em cima do pelo ou muito fora do pelo, tá? Isso é muito importante. Agora, a gente vai ligar os pontos e a gente vai achar primeiro a nossa parte superior. A gente vai ligar a linha do ponto inicial da espessura com o ponto alto. Então, essa linha sempre tem que ficar bem rente ao pelo e sempre respeitando também a estrutura da cliente. Da mesma forma, enrolei a linha nos meus 2 dedos indicadores e vou pressionar com o meu polegar novamente. Então, coloco a linha lá no meu ponto inicial da espessura e levo a linha para o ponto alto. Então, tô levando a linha ponto inicial e ponto alto. Então, uma leve arrastadinha para a linha não ficar grossa. Então, como a minha linha tá toda pigmentada, não preciso arrastar muito. Agora, posicionei novamente na espessura do outro lado. E vocês veem que quando eu levo a minha linha do ponto inicial para o ponto alto, ela acaba cruzando no ponto central. Isso significa que eu estou fazendo corretamente. Agora, eu vou achar a minha base superior da cauda. Então, sempre levo em direção ao tragus, tá? E ligo lá no meu ponto alto. Mesma coisa do outro lado, sempre rente aos pelos, em direção ao tragus, do ponto final para o ponto alto. Sempre percebam se a linha está ficando rente aos pelos. Tracei dos 2 lados. Agora que a gente achou toda a nossa base superior, agora a gente vai limpar o nosso ponto alto para a gente arredondar ele e deixar um aspecto mais natural. Então, eu sempre limpo o ponto alto, porque fica muito bicudo, né? Por conta do cruzamento que a gente cria ali em cima. Agora, a gente vai
arredondar o ponto alto, sempre rente a linha limite, para a gente conseguir um aspecto mais natural. E se vocês perceberem, a gente sempre deixa a linha muito próxima ao pelo. Peguei meu lápis Mitsubishi, passei um pouquinho da pomada Easy In, tirei todo o excesso e agora a gente vai arredondar. Sempre percebam como eu faço esticamento na pele e sempre no ângulo de 90 graus. Eu não preciso ficar arrastando o meu lápis. Sempre estico a pele e sempre venho no ângulo de 90 graus, movimentos curtos e sempre devagar. Então, eu só arredondei um pedacinho. Agora, a gente vai fazer em toda a base inferior, porém com lápis, porque o rosto dela não tem como fazer na linha. Então, eu estico a pele, ó, ponto inicial, ponto final, dedinho em cima do olho e venho fazendo pedacinho por pedacinho, rente a linha da espessura também. Então, eu vou começar, ó, sempre movimentos de vem, bem devagarzinho, lápis no ângulo de 90 graus, sempre estico o ponto que eu estou fazendo, tá? Então, é muito importante vocês esticarem bem a pele. Se vocês não esticarem, vocês não conseguem fazer um bom alinhamento. Pega novamente o seu lápis, passa um pouquinho da pomada Easy In, para vocês conseguirem que a sua linha, que seu lápis pigmente bastante. Então, ó, ponto inicial, ponto final e o dedinho em cima do olho esticando. Vou vir rente à linha da espessura que eu criei. Então, bem devagarzinho, faço o movimento de vem. Não fico indo e voltando, ó. Solto a pele para eu ver como a minha linha ficou. Faço mais um pedacinho. Solto a pele para eu ver como tá ficando meu traço. Faço mais um pedacinho, solto a pele e assim eu vou fazendo em toda a minha sobrancelha. Por quê? Vai ter peles que eu vou fazer o traço e quando eu soltar essa pele, vai estar tudo torto, porque tem peles que são mais elásticas. Então, sempre vai fazendo e soltando a pele. Fazendo e soltando a pele. Nessas peles mais elásticas, você tem que fazer sem esticar a pele, tá? Se você fazer o traço e perceber que a sua pele não está ficando da forma que você traçou quando você soltou, faz o traço sem esticar a pele. Agora eu vou fazendo toda a minha caudinha. A minha cauda, gente, ela sempre tem que ficar igual um V. Então, ela sempre é a parte mais delicada. Então, tem que terminar com um V bem fininho e bem delicado. Vocês veem que é igualzinho um Vzinho mesmo. Então, eu venho fazendo um Vzinho e ela tem que terminar na linha do finalzinho dos meus cílios. Agora, eu vou reforçar um pouquinho essa linha da base superior, para eu deixar esse design mais bonito, né? Mas nem necessariamente, nem sempre é necessário reforçar a linha, tá? Nem todos as modelos que vão ser aqui do nosso curso online, eu vou reforçar a linha da base superior. Mas dessa, estou reforçando para vocês verem como se faz quando a gente precisa reforçar a linha. Então, reforcei da base superior e agora eu tô reforçando da base inferior também, para a gente conseguir visualizar bem o nosso design. Peguei o algodão com um pouquinho de astringente e vou deixando a sua linha mais fininha. Se eu quero que essa linha fique mais próxima ao pelo, eu vou limpando por fora da minha linha, que ela vai descendo e vai ficando mais próximo ainda ao meu pelo. Se eu quero que a minha linha suba na base inferior mais rente ao pelo, da mesma forma. Limpo por fora, que ela vai ficando mais próxima ao pelo. Agora eu vou reforçando a cauda do outro lado, bem devagarzinho, porque ficou uma linha muito clarinha. Então, sempre venho reforçando, ó, movimentos de vem, soltando a pele, para eu ir verificando como essa linha tá ficando. Nunca deixe a linha muito grossa, para não confundir a cabeça de vocês, ou para que vocês não façam um desenho errado, ou na hora da micropigmentação, ou na hora do design correndo. Então, reforcei toda a linha da base superior. Agora, eu vou fazer toda a linha da base inferior e eu sempre gosto de começar pela cauda. Então, venho pela cauda fazendo um V bem fininho, sempre em movimento de vem, sempre esticando e soltando a pele, para eu ver como que tá ficando a minha linha. Sempre faço pedacinho por pedacinho, sempre respeitando o desenho da cliente.
Esse design aqui, a cliente já tem um design bem bonito, né? Bem assimétrico. Um lado é um pouquinho mais levantado que o outro, mais normal. Fiz até o meio, agora eu vou começar do início da sobrancelha. Puxei bem no ponto inicial e ponto alto. Tracei a linha na espessura, soltei. Traço mais um pedacinho, solto para eu ver como é que está. E agora eu vou fazendo um pedacinho para encontrar lá com a minha linha do ponto alto. Eu nunca gosto de fazer do início para a cauda desse lado e nem da cauda até o início direto. Eu sempre faço da cauda até o meio no ponto alto e do início eu levo para encontrar lá no meiozinho no meu ponto alto. Terminei toda a linha da base inferior, a linha tá bem fininha, bem rente ao pelo. Venho reforçando a minha linha para ficar bem marcadinha, bem definida. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Peguei um pouquinho de algodão com a astringente, vou deixando toda a minha linha mais fininha, mais rente ao pelo. Então, eu vou limpando por fora da linha, então ela fica mais próxima ao pelo. Venho limpando bem devagarzinho. Também, para limpar, eu também tenho que esticar bem a pele. Eu não posso deixar a pele solta. Sempre sente sua cliente para você verificar como ela está sentada. Por quê? A expressão dela deitada e ela sentada são totalmente diferentes. Então aqui eu sentei para verificar se tem alguma coisa diferente, se uma tá mais arqueada que a outra. É normal que uma seja um pouquinho mais levantada que a outra. Isso vai acontecer por expressão, pelo ossinho da cliente, que às vezes é um pouquinho diferente do outro. E tem coisas que a gente não tem como fazer, tá? Então, sentei, verifiquei, agora eu vou tirar os pelinhos e vou finalizar aplicando a rena.